Boa tarde a você e a todos os seus telespectadores. A partir de agora está no ar o Rede Verdade do Sistema Arapuã Band. Nessa quinta-feira santa, um momento importante, como você próprio trouxe aí, de reflexão, né? Temos aí dias, né, que são chamados dias grandes, né, nas religiões, e com certeza a Semana Santa é um período para se refletir em tudo aquilo que a gente no ano pratica, o que a gente faz, o que a gente escuta, né? Então essa quinta-feira santa e essa sexta-feira são dias importantes até para a gente refletir. O próximo domingo é o dia da ressurreição, o dia da Páscoa. Hoje, como convidado aqui do nosso Rede Verdade de hoje, temos um dos economistas mais experientes do Nordeste brasileiro, ele que tem uma grande experiência naquilo que se trata de economia mundial. O economista Alexandre é o nosso convidado de hoje, vai falar, Alexandre Nascimento vai conversar com a gente sobre essas mudanças no cenário mundial, vindo dos Estados Unidos para cá, e também essa nova, né, progressão do salário mínimo brasileiro que pode passar a figurar em R$ 1.630. Alexandre, satisfação tê-lo conosco aqui no Rede Verdade do Sistema Arapuã. Boa tarde. Satisfação, agradeço o convite, boa tarde a todos. Estou à disposição aí para a gente conversar e debater esses assuntos que são tão relevantes para a população brasileira. O economista Alexandre Nascimento, tratando primeiramente de um tema que de ontem para hoje foi um dos temas mais comentados, que é a previsão do novo salário mínimo. E aí muitas pessoas, e eu tenho visto isso, que as pessoas têm razão do que falam, quando aumenta o salário mínimo, tudo também aumenta consequentemente. Parece que o salário mínimo hoje aumenta, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 26, e com 10 ou 15 dias, tudo parece que vai entrando também em uma mesma sincronia, aumenta combustível, aumenta alimento, e termina o aumento do salário mínimo dando quase praticamente na mesma coisa. Se você pudesse falar sobre essas duas situações, o aumento do salário mínimo e o que vem pela frente, os aumentos progressivos, e a questão dessa previsão de aumento saindo de 1.518, né, para 1.630, a partir de 26. Rudney, é importante, você já trouxe aí um elemento que é da economia de fato, que é a questão da pressão inflacionária. A pressão inflacionária hoje, você que está em casa e nos assiste nesse momento, quando você tem um aumento do salário, você tem pressões inflacionárias advindas dele. Vou citar aqui algumas sem falar muito economês. A primeira, quando esse salário é aumentado, principalmente na base, você tem uma pressão porque quase todo esse recurso ele vai para o consumo das pessoas. E quando você tem muita demanda por produtos, há uma tendência de um aquecimento de vendas, e esse aquecimento provoca um certo aumento de preços. Mas, além disso, quando você tem um aumento do salário mínimo, você também tem um aumento do principal indexador do Brasil de salários. Então, o microempresário, o pequeno empresário que nos assiste agora, ele já sabe que, ao mesmo tempo que essa é uma ótima notícia para aqueles que ganham, principalmente ali na base, que são cerca de 57 milhões de brasileiros ganham salário mínimo. Então, é uma notícia ali que quem realmente paga esse salário, aquele microempreendedor, ou até a pessoa física que paga uma pessoa geralmente ali, um empregado doméstico e tal, ele começa a fazer conta. Porque isso aí traz para ele também um custo adicional. E para as empresas, além desse custo adicional, Rudney, do salário direto, você ainda tem o custo dos encargos sociais no Brasil, que é muito alto. Eles repassam isso no preço do produto e automaticamente nós, que tivemos o salário mínimo aumentado em, por exemplo, R$112, que vai ser R$112, que vai ser a previsão de aumento. Isso termina virando um processo embutido, né? O empresário vai pagar mais, o seu funcionário, ele termina acrescentando um pouco o preço para compensar a folha de pagamento que vai crescer, e automaticamente a gente vai terminar pagando um valor também acima, sendo correspondente com o aumento do salário mínimo. Muitas vezes isso acontece porque o Brasil, Rudney, ele tem uma dificuldade de elevar hoje em dia a sua produtividade. E o preço do produto que é definido, ele geralmente é dividido justamente entre o custo unitário do produto mais a margem de lucro do empresário. Esse custo unitário do produto, você tem ali, basicamente, se a gente for simplificar aqui, é basicamente mão de obra sobre produtividade. Se eu aumento a mão de obra, o valor da mão de obra, e eu não aumento essa produtividade, sobre o meu preço
que eu vou ter que cobrar para poder ter aquele lucro que eu tenho ali, ou a maioria dos empresários brasileiros já trabalham na margem de lucro muito apertada. Se ele não repassar isso, muitas vezes ele não vai conseguir se manter no mercado. Então o que acontece de fato, como você já bem colocou, é que muito desse aumento que vem, ele tem que ser repassado muitas vezes, porque o Brasil tem um problema justamente no custo de produtividade. E se essa produtividade ela não melhorar, há uma necessidade muito grande do empresário ele repassar esse custo dentro do seu preço. Tendo em vista esse cenário que hoje nós temos no Brasil, por exemplo, uma inflação que, pelo que a gente percebe, está um pouco acima do normal, o Banco Central que remedia de vez em quando por isso, para subindo a taxa de juros para poder conter a inflação, como é que está essa balança hoje, a dose da taxa de juros que o Banco Central tem colocado para tentar amenizar a inflação, isso está hoje dentro do padrão, ou você acha que com essa questão mundial da economia tem saído um pouco daquilo que era para estar sendo praticado? Eu sou um defensor, Rudney, que a taxa de juros no Brasil ela dá um efeito que é positivo para conter a inflação, mas dada a dose que está sendo dada, ela é um pouco acima. Hoje a taxa de juros no Brasil, ela está em 14,25%, é uma das mais altas do mundo, juro real do mundo, e você tem já para maio, agora início de maio, uma reunião do Copom, que está sendo definido quanto vai ser esse reajuste, mas provavelmente vamos ter outro reajuste para cima. E quando a gente conversa, por exemplo, aqui da pressão do salário mínimo, a gente identifica que a pressão do salário mínimo, por exemplo, que vai trazer um efeito claro para a inflação, ela tem uma pressão de demanda, tem uma inflação de custos, que a gente acabou de falar aqui sobre o custo do empresário, ela tem uma inflação chamada inercial, porque muitos contratos no Brasil são indexados ao salário mínimo. Eu vou dar aqui até um exemplo para quem está em casa saber o que é indexação. Indexação, basicamente, no meu condomínio onde eu moro, o salão de festa diz que é uma proporção do salário mínimo o preço dele. E todas as vezes que aumenta o salário mínimo, o preço do salão de festa do meu condomínio também aumenta. Também. Então, dado esse exemplo, muitos contratos no Brasil também têm essa indexação. Ou seja, o valor base é o salário mínimo. E quando você aumenta o salário mínimo, você aumenta esses contratos. E aí esse custo também vai para a população. Fora isso, existe também um custo no Brasil que se chama a inflação cambial. E esse é um dos maiores problemas. E a taxa de juros, Rudney, por isso que eu não sou favorável de que no Brasil a gente tenha uma taxa de juros tão alta para conter a inflação, porque um dos maiores vilões da inflação brasileira, justamente, ela está dentro da inflação cambial. E a inflação cambial, dada o contexto do salário mínimo, por exemplo, o que ela pode fazer, porque R$1 de aumento, você que está em casa agora, R$1 de aumento no salário mínimo, ele custa cerca de 400 milhões de reais para o governo federal. Então, se a gente considerar esses 112 aí, a gente vai estar aí considerando uns 45 milhões de reais ao ano. 45 bilhões de reais ao ano. Isso equivale aí pouco dos 5,5 trilhões da LOA todo. Mas o mercado já começa a ver, será que o governo tem condição de pagar isso sem desequilibrar as contas? Esse valor do aumento, por exemplo, essa previsão de aumento, está dentro do esperado, está dentro daquilo que, por exemplo, o Banco Central e o mercado esperavam para que o governo pudesse aumentar, gastar a mais e automaticamente multiplicar essa conta que o senhor traz aí? O Brasil teve no final do ano passado a aprovação do arcabouço fiscal. Acho que muita gente ouviu falar isso no noticiário e talvez a gente só veja agora como é que isso afeta a nossa vida. Tem muita coisa que a gente vê que ganha importância no noticiário, mas a gente não sabe como afeta a nossa vida. E aí você que está em casa agora, nesse arcabouço fiscal foi definido de que o aumento do salário mínimo seria o INPC, que nesse momento está aí em cerca de 4,77%, mais no máximo 2,5%. O arcabouço fiscal disse isso. E aí, respondendo a tua pergunta objetivamente, se a gente não tivesse essa trava do arcabouço fiscal, o reajuste seria ainda maior, porque ele leva em consideração a estimativa de crescimento dos anos anteriores, que no Brasil foi 3,2% e 3,4%, respectivamente, em 2023 e 2024, e a gente teria aí um reajuste de 4,77% mais
3,2% aproximadamente, que daria cerca de 8%. Então, nesse sentido, o arcabouço fiscal segurou o aumento do salário mínimo. Segurou e dá ao governo uma possibilidade dele ter mais credibilidade junto ao mercado financeiro de que ele está cumprindo aquilo que ele se comprometeu no arcabouço fiscal. Isso torna o país, vamos dizer assim, como alguém que cumpre aquilo que diz, aquilo que assina, aquilo que bota no papel e faz com que o mercado financeiro ele tenha uma boa visão do governo, tirando um pouco da pressão cambial, fazendo com que realmente a gente tenha um câmbio aí mais equilibrado. Essa questão da inflação, a subida da inflação e a taxa de juros que é cobrada sempre pelo Banco Central para tentar conter a economia, o senhor já demonstrou que não é de acordo com a forma que o Banco Central tem feito. Qual seria a forma, na sua visão, mais correta, ou que o Banco Central deveria implantar para que não fosse necessário subir as taxas de juros para conter a inflação? É porque o Banco Central em si, ele não tem muitos instrumentos de política monetária que ele pode utilizar. Porque o câmbio no Brasil, a taxa de câmbio ela é flutuante. Então ele não pode, por exemplo, hoje dizer assim, eu vou estabelecer uma taxa de câmbio. Não, é flutuante no Brasil. Então ele fica ali com algumas possibilidades de trabalhar com os bancos, alguma situação ali de depósito compulsório, ou trabalhar a questão da taxa de juros, porque ela afeta a economia como um todo. A taxa de juros, na minha opinião, ela é um bom remédio para você conter a inflação. Eu discordo se 14,25% é o remédio que o Brasil precisa. Porque, por exemplo, o agronegócio, que é um grande impulsionador de dividendos, de exportações, do próprio PIB nacional, depende muito do agronegócio, ele fica muito impactado em virtude dessa taxa. Só acho que a taxa está alta. Está alta. Essa taxa aí, eu vou dizer a você que o Banco Central, claro, tem ótimos técnicos, não vamos dizer assim, não vamos nos dar aqui a criticar os técnicos do Banco Central, mas eu acredito que pensar numa elevação dessa taxa, por exemplo, para maio, eu acredito que vai ser uma atitude assim, conservadora demais para aquilo que o Brasil precisa para remediar a situação do componente inflacionário atual do país. Uma taxa de juros alta, ela não dá para a população, por exemplo, uma sensação de retração na economia? Por exemplo, se uma taxa de juros sobe, fica mais caro um financiamento, né? Aquela pessoa que estava juntando seu dinheirinho ali, uma parte do dinheiro para dar entrada num veículo, 0 quilômetro, ou até mesmo no veículo usado. A taxa de juros que era de, por exemplo, só cara de exemplo, 5% vai subir para 7%, 8%. Não dificulta que as pessoas possam adquirir um bem, não dificulta que a economia possa girar? Uma economia aquecida, ela geralmente, por si só, ela causa uma pressão inflacionária se você não conseguir formar bases para que a produtividade dessa economia, ela cresça. Quem está em casa agora pode verificar, o Brasil no ranking de produtividade mundial, para você ter uma ideia, ele está atrás de Argentina, de Uruguai, do Chile. Então, assim, são países aqui que a gente tem uma economia, em tese, mais forte do que eles, mas que a gente está atrás do ranking de produtividade mundial. E isso faz com que o Brasil hoje, quanto mais crescimento ele tem, Rudney, mais pressão inflacionária ele tem. Então, a própria taxa de juros, ela tenta fazer realmente uma retração econômica para tentar atingir a inflação nessa questão que para o Banco Central ela é basilar. Aumentar a produção seria o mais interessante para que isso pudesse equilibrar? Se você aumenta a produção, você aumenta a oferta de bens. Aumentando a oferta de bens, o preço de equilíbrio cai, você torna isso justamente. Só que a indústria, ela tem que entender que ela vai fazer esse aumento de oferta e que vai haver consumo, pelo menos para que possa ali você ter uma realização desse lucro. O problema é que no Brasil hoje, se você produz muito, você tem um risco muito grande daquele produto não ser vendido em virtude de uma série de situações. Porque quando eu produzo esse produto, eu tenho uma carga tributária muito alta, a nossa logística ela ainda é muito cara, em virtude justamente que a maioria da nossa produção é escoada pelos caminhões, e aí você tem o custo do combustível, e tudo isso faz com que o Brasil hoje ele tenha que repensar sua estrutura que ele dá ao seu empresário, ao industrial, ao do agronegócio, ao do setor de comércio e serviço, para justamente a gente poder comemorar crescimento. Porque hoje em dia, quando você tem um crescimento muito grande, o Banco Central se preocupa, porque ele acha que aquele crescimento está gerando a inflação que aí está. E aí ele precisa usar como remédio a taxa de juros para tentar retrair a economia e conter essa inflação. Alexandre, o que a gente tem percebido, principalmente na economia,
que mundialmente falando as coisas estão ainda numa grande interrogação. Essa disputa entre Estados Unidos e China tem deixado os mercados, né, internacionais, todos eles em reflexão para saber como é que vai ficar daqui para frente. Em relação ao Brasil, o tamanho do impacto dessa disputa de queda de braços de forma financeira e comercial entre as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e China, pode trazer para o país? Esse é dentro do cálculo do PIB, a gente mantendo aqui do crescimento do país, um deles, e o finalzinho lá da equação, é resultado da balança comercial. E justamente é aí onde é afetado esse momento que a gente está vivendo, esse momento histórico tão importante dessa imposição de tarifas dos Estados Unidos. E o que a gente pode ver? O Brasil, Rudney, ele está sendo beneficiado. Porque o que a gente está começando a ver, os países estão procurando outras alternativas que não os Estados Unidos, para poderem tanto ser mercado consumidor, quanto também estabelecerem novos acordos comerciais. E o Brasil, como é um grande produtor de uma carteira de produtos muito elevada, a gente tem uma grande possibilidade nesse momento do Brasil ganhar um protagonismo que talvez ele não tinha até então, justamente sendo tanto na parte da exportação, como melhorar seus acordos comerciais de importação. Tinha alguns produtos que, por exemplo, que os Estados Unidos, eles tinham uma tratativa comercial com a China. Com essa disputa, saiu do comando dos Estados Unidos e agora a China está encomendando esses produtos ao Brasil, né? E muitos deles estão indo de navio, saindo do Brasil de navio direto para a China. O que isso, de fato, por exemplo, essas importações e exportações dos Estados Unidos em relação à China, o que elas podem trazer? Eu já entendi que o senhor está falando que o Brasil pode ser beneficiado com isso, mas quais são as principais áreas, quais são os principais segmentos que podem ser beneficiados com essa briga China e Estados Unidos aqui no país? A gente viu esses poucos dias atrás agora, a China começou a encomendar soja do Brasil numa proporção muito grande e que se realmente a China começar a aumentar a sua relação de grãos com o Brasil, especialmente aí a soja, a gente vai ter um aumento de produção muito grande desse produto no Brasil, e esse produto o Brasil tem uma expertise muito grande, e esse aumento de divisas vai impulsionar a nossa economia para cima. Além disso, a gente viu agora aí, poucos dias atrás, as ações da Embraer dispararam, em virtude justamente de que a China tinha um acordo com a Boeing americana, e esse acordo ele está nesse momento em stand-by, se ele vai continuar da forma que está ou não. Inclusive o presidente brasileiro Lula visitou a China há mais ou menos 2 semanas atrás e ofereceu lá uma proposta da Embraer para os chineses. Isso pode também impactar? Não só para a China, mas também para o Japão. O Brasil também está com tratativas com o Japão da Embraer, ela poder entrar também naquele mercado. O Japão é um grande importador do sistema de aviões, desse mercado, do segmento de aviação, e tanto a China como o Japão, eles estão, nesse momento, se apresentando como mercados que podem realmente impulsionar muito. E aí alguém diz assim, mas Alexandre, você está falando aí de avião? Rapaz, eu passo longe até de onde é que uma indústria dessa natureza pode me impactar. Mas impacta você que está em casa, porque a partir do momento que eu tenho uma indústria brasileira como a Embraer crescendo muito, ela vai demandar mão de obra, ela vai demandar especialização, o Brasil vai ter que começar a preparar melhor as pessoas, os profissionais, e isso faz com que a sociedade como um todo, ela ganhe. E acordos comerciais que possam ser fechados agora, se depois os Estados Unidos liberar essas barreiras tarifárias, se forem fechados, estão fechados. É papel passado. Por isso que o presidente Lula tem procurado justamente negociar, tanto com a China como com outros países, para justamente tentar firmar acordos, porque mesmo se os Estados Unidos vier depois derrubar essas tarifas, os acordos que forem firmados, eles provavelmente vão ser respeitados. E o que acontece com 2 produtos que estão bem perto da gente, está na mesa da gente todo dia? Eu mesmo consumo esses produtos, acho que todos os dias da semana, do domingo ao domingo. O ovo e o café, né? O que é que tem acontecido para quem está nos acompanhando agora? Muita gente está nos acompanhando, tem se perguntado todos os dias o que é que aconteceu. Uma bandeja de ovo que era R$ 9,50, R$11 estourando, agora passou para R$ 23, R$24. O preço do café, que era R$ 7, R$ 7,50, 6 e pouco, partiu agora para a casa dos 16 a R$ 19. O que aconteceu
principalmente para esses dois produtos terem avançado e muito nos seus valores comerciais? Em economia, a boa notícia, ela sempre traz de um lado assim uma reflexão de preocupação. E se ao mesmo tempo que a gente vê que as exportações brasileiras elas estão aumentando, o que de preocupação que a gente tem é justamente sobre produtos como os quais você acabou de falar, Rodney. E realmente todo mundo que está em casa também deve consumir muito esses produtos diariamente. O café e o ovo, eles tiveram um efeito, em virtude de um fenômeno, o Brasil ele ampliou muito a sua participação no mercado internacional, na exportação de ovos e na exportação de café. E não se engane, eu estou falando de exportação mesmo, não estou falando que o Brasil está importando e por isso está mais caro, não. Eu falei que o Brasil começou a exportar mais. Na hora que eu começo a exportar mais e que esse ator internacional está me pagando mais, quem está lá fora está me pagando mais, então eu estou destinando parte da minha produção. Eu começo a ter escassez desse produto no mercado interno. Foi a subida do dólar que provocou o aumento substancial do ovo e do café? Os produtores vendo que vender para fora seria mais rentável, começaram a fazer isso no lugar de vender em real para o povo brasileiro, começaram a exportar em dólar? Exatamente, Rodney. Você agora justamente trouxe o ponto que a gente chama nevrálgico. O senhor responde isso após o intervalo comercial, a gente volta já já. O senhor responde sobre o que aconteceu de fato para a subida dos valores do café e do ovo aqui no Brasil. A gente volta já já.